3 camisetas, leva 4 e ainda a Minimal Club te garante uma carteira gratuita. Então não perca essa oportunidade de renovar o seu estoque do guarda-roupa. E as roupas da Minimal Club aqui em casa estão em todas as áreas, tá? Seja para treinar, agora eu estou muito com as roupas de treino, tem também as roupas sociais, tem as roupas também para você sair, informais. Eu, por exemplo, aqui ó, tô com essa blusa aqui, que é impecável, ótimo caimento, o famoso algodão egípcio, alta durabilidade durante todo o meu dia, não desbota. Aqui, ó, a Minimal Club chegou na minha casa para ficar. E se você quiser adquirir também, vou deixar o link no comentário fixado e tem também para você o QR Code que tá na tela para você também realizar o seu pedido. Beleza? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube? O São Paulo se reapresentou no último domingo do Dia dos Pais para já começar a preparação para o confronto contra o Bolívar na terça-feira. Os jogadores que jogaram por mais tempo, que tiveram mais minutos no confronto contra o Grêmio, acabaram ficando na parte interna, fazendo a recuperação. Já os demais jogadores foram programados, fizeram trabalhos técnicos, táticos, de posse de bola, de desafios ali de 3 contra 2 e também um treinamento 11 contra 11. Para completar também algumas sessões dos treinamentos, foram chamados alguns jogadores oriundos das categorias de base. O São Paulo continua a sua preparação na próxima segunda-feira e depois vai acabar embarcando lá para a Bolívia, visando esse confronto importante. O técnico Dorival Júnior tem praticamente um dia, né, para poder treinar todo mundo. Os jogadores que jogaram contra o Grêmio devem ir para campo na segunda-feira para fazer realmente algumas atividades. Já voltando a maratona de jogos, lembrando que o São Paulo joga agora na terça, jogou no sábado, joga agora na terça-feira, joga contra o Curitiba no próximo sábado e na terça-feira de novo volta a campo para decidir essa vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Beleza? Para atualizar, o Arthur, ele volta ou não volta? Neste domingo, na reapresentação do clube, ele acabou apenas fazendo uma corrida num gramado, tá? Sob a supervisão dos fisioterapeutas. A informação inicial seria de que ainda o Arthur deve ser avaliado na segunda-feira e existe uma boa expectativa. A ideia é de que ele acabe viajando para a Bolívia para esse confronto contra o Bolívar. Mas vai tudo depender dessa segunda-feira. Se ele não fizer nenhuma atividade, acredito que ele deve acabar ficando fora mais uma vez. Um desfalque importante que foi nesse confronto contra o Grêmio. O Arthur que está com dores no adutor da coxa, então ele vai ser reavaliado nessa segunda-feira para saber se de fato ele estará em condições clínicas ou não para estar disponível para esse confronto. Você acha que o Arthur faz muita falta para esse time do São Paulo? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Beleza? Para a gente avançar, nesta segunda-feira o São Paulo apresenta o lateral esquerdo Iago, o jogador que vai vestir a camisa número 12 do São Paulo, já foi relacionado para o confronto contra o Grêmio e terá sua apresentação oficial na segunda-feira, vai ser 12h45, que está programado para o início da coletiva de imprensa. O jogador que tem contrato com o São Paulo até o final do ano, um contrato de empréstimo por 6 meses, sem opção de compra, e parte dos seus vencimentos também estão sendo pagos pelo Bahia. O Iago já reforçou o time, ficou no banco, é opção para o técnico Dorival Júnior, inclusive logo depois da sua apresentação, a expectativa é de todo mundo já embarcar no ônibus e partir lá para a Bolívia. O Iago deve começar também no banco de reservas contra o Bolívar, né? Um jogador que vai ajudar ali a um revezamento com o Wendel. A expectativa também, tá? É do lateral esquerdo, Nicolas, já está disponível na segunda-feira. Até do que a gente pôde ter de apuração, o Nicolas queria ter voltado já na sexta-feira aos treinamentos, às atividades, só que até por orientação da família, ele preferiu, ele foi convencido a não retornar às atividades. O Nicolas quer voltar o mais rápido possível à normalidade, né? Depois do acidente fatal que teve na última semana, então o Nicolas quer voltar já aos trabalhos para também tentar ocupar um pouquinho a mente e não ficar pensando também 100% nessa fatalidade. Então a expectativa nessa segunda-feira, o Nicolas também já se apresentar, fazer as atividades, dificilmente deve ser relacionado para esse confronto contra o Bolívar, tá? A expectativa mesmo é dele fazer mais uma semana inteira de sessão de treinamentos e aí ele vire opção para o técnico Dorival Júnior para o confronto de sábado contra o Coritiba, tá? Ainda do que a gente tem de apuração, a família do homem de 84 anos que acabou falecendo, ele não contatou a família do Nicolas, mas eles estão de prontidão esperando qualquer tipo de movimentação da família, eles se colocam à disposição também para ajudar na medida do possível, beleza? Para a gente continuar, então, trazendo mais informações do nosso tricolor paulista, só antes, lembrando a todo mundo que durante todo o vídeo tá rodando o QR Code na tela aí para você que quer contribuir com o canal via Pix. No QR Code você pode abrir o aplicativo do seu banco, na área Pix, transferir QR Code, e aí você pode doar qualquer valor, né? As pessoas têm nos ajudado neste mês de agosto, mesmo com as dificuldades do São Paulo, as pessoas têm contribuído financeiramente para a gente manter aqui a mídia independente do São Paulo de pé. E caso você queira fazer qualquer doação, tá? R$1, R$2, 5, 10, 20, 50, R$100, qualquer valor eu tenho certeza que vai ajudar bastante a gente aqui a continuar, eu tenho certeza que o Papai do Céu te devolverá em dobro, tá?
Também tem a opção de você se tornar membro deste canal e ter conteúdo exclusivo, tá? São vídeos exclusivos, bastidores e muita informação. Por exemplo, os membros do canal foram os primeiros a saber do não relacionamento do Arthur. A gente mandou no grupo de membros, passou um tempinho, a gente trouxe nas nossas redes sociais e também aqui no YouTube, através do short, que a gente trouxe essa informação. Então sempre a gente tem algum bastidor ou outro, a gente sempre leva para o grupo de membros. São dois grupos. O primeiro é o grupo da Libertadores, que a gente manda, é um grupo fechado, que eu mando sempre as nossas informações e apurações. E o outro grupo é o grupo mundial, que é um grupo aberto, onde além de fazer o que eu faço no grupo Libertadores, você também pode tirar suas dúvidas e também pautar aqui o nosso canal. Beleza? Bora avançar? Tem mais informações pra gente trazer, tá? Ó, a Nilce ainda não descarta totalmente ser a nova etiqueteira do São Paulo naquela proposta que a gente trouxe. A gente vai trazer mais alguns bastidores sobre isso. A gente tem uma informação prévia que existe sim uma possibilidade, que ela é real, do Conselho Deliberativo acabar vetando o contrato com a Ticketmaster na votação, quando o contrato for enviado para o Conselho Deliberativo. Pelo que a gente ainda teve de temperatura de termômetro, tá bem meio a meio. Então há elementos sim pra gente acreditar que esse contrato pode acabar sendo vetado no Conselho Deliberativo, tá? E aí a Nilce, ela ainda não teve uma posição, um e-mail oficial do São Paulo descartando as conversas. Então a Nilce ainda entende que enquanto não acontecer esse veto, inclusive o pessoal da Nilce tem mandado e-mails e tentado contatos com o São Paulo já há algum tempo e pararam de responder ali ao São Paulo, mas a Nilce ainda se coloca à disposição para ter a sua proposta de pé, tá? E aí, o São Paulo deve dar andamento à Ticketmaster, mas caso seja vetado no Conselho Deliberativo, o pessoal da Nilce, inclusive um dos representantes é muito São Paulino, eles estão dispostos a manter a proposta e ajudar o São Paulo na medida do possível, tá? Essa proposta da Nilce, a gente tem mais alguns detalhes sobre ela e a gente vai trazer um complemento da informação que a gente trouxe lá atrás. Quando a gente foi questionar sobre a superfície do estádio do Morumbi, a superfície é algo muito amplo e muito complexo. Por exemplo, como o da W Torre é com o Palmeiras. Só que a Nilce garante que não quer ter nenhum tipo de envolvimento ou ser dona do estádio do Morumbi. Que eles vão deixar muito bem claros neste contrato que, se for acontecer, que eles só querem realmente como garantia os valores que o São Paulo receberá pela comercialização do estádio do Morumbi, que é o único ativo ainda que o São Paulo pode colocar como garantia, porque todas as outras estão na garantia do Fundo da Galápagos, do FIDIC. Então, eles entendem que, caso seja vetado, caso, por exemplo, seja vetado e alongado esse prazo e o próximo presidente, se não for o atual, queira fechar, eles estão dispostos a fazer isso, tá? A proposta segue de pé até o momento que houver a assinatura e aprovação do Conselho Deliberativo, sim ou não, com a Ticketmaster. E aí, naquela proposta de 500 milhões, eles ainda colocam 2 anos de carência. Então, o São Paulo poderia fazer o pagamento em até 10 anos. Seria aquele aporte de 500 milhões. E aí, um outro ponto importante. Diferente do fundo da Galápagos, que precisaria ali de vários termos para poder ativar outros valores, e, por exemplo, o FIDIC era para ser 235 milhões e acabou não chegando a esse valor, a Nilce garante os 500 milhões ao São Paulo. O que o São Paulo vai ter que fazer é pagar uma taxa, um pouquinho a mais, que no fim das contas daria algo em torno, tá? Nesses 10 anos, a gente dá 500 e vai voltar pra gente 800. E isso é uma taxa bem abaixo do mercado, inclusive são juros que são menores do que os juros bancários, por exemplo, e esses 500 milhões não seriam na mão da gestão do São Paulo fazer o que quiser. Seriam valores que seriam destinados à dívida X, à dívida X e à dívida X. Só não seria atrelada a dívidas tributárias, que não estaria dentro desse pacote, até porque, como um clube de futebol e como uma empresa, essas dívidas tributárias você pode fazer um acordo com o governo depois, fazer um parcelamento e alongar essa dívida, então não tem nenhum problema, então não tem nenhum viés para você se pagar essa quantia, esses valores. Os 500 milhões seriam a dívida, já que daria um fluxo interessante para o São Paulo. Esses 500 milhões do bilhão que o São Paulo deve são as dívidas mais sufocantes, são as principais dívidas desse momento, principalmente as dívidas bancárias. Então a ideia seria dar 2 anos de carência para o São Paulo. Então, digamos, tá? Deu errado lá com a Ticketmaster, eles resolvem fechar com o São Paulo, com todos os... Eu só tô trazendo um complemento, tá? Porque a gente já trouxe algumas informações da outra vez. Então eles fecham com o São Paulo. O São Paulo só, por exemplo, começaria a pagar esse valor, caso fechasse agora no meio do ano, lá no meio de 28. E aí seria como se fosse boleto, sabe? Ó, são 500 milhões por ano de parcela. E aí, do que me deram de exemplo, é que seriam quase que boletos de vencimento mesmo. Então, se o São Paulo teve uma grana maior aí, por exemplo, tá? Pô, vendeu um jogador aí por 200 milhões e quer pegar esse valor para pagar antes dessa dívida? Pode. Não tem nenhum empecilho que possa fazer isso. Mas a Nilce, ela se coloca disposta ainda e não recebeu um comunicado oficial do São Paulo, desistimos, acabou, não tem negócio, tá?
Então a Nilce se coloca à disposição para fazer esse acordo ainda, e até porque, como eu trouxe, um dos representantes é muito São Paulino e entende que essa é uma ideia viável. Até na visão deles, as taxas, por exemplo, porque a tiqueteira, a Ticketmaster vai ganhar dinheiro nas taxas, né? Então a cada ingresso comercializado eles vão ganhar de 8 a 10% ali de cada ingresso. Isso seria um valor da taxa e colocando isso no macro daria uma boa grana. Esse seria o lucro, por exemplo, da Ticketmaster. Então aí também na Nilce seriam taxas bem menores do que estas, e aí eles estariam dispostos a também fazer a comercialização do sócio torcedor, fazer a comercialização também dos ingressos, fazer todo esse plano, todo esse organograma para poder também aumentar. Óbvio que vai depender muito do desempenho do São Paulo no campo, mas eles entendem que eles aportando esses 500 milhões e o São Paulo conseguindo diminuir a dívida rapidamente e conseguir sair desse sufoco, você consegue ter um time mais competitivo e fatalmente tendo um time mais competitivo, você tem mais vitórias, tendo mais vitórias, você pode acabar tendo receitas de bilheteria maiores, você pode acabar tendo o sócio torcedor aumentando cada vez mais. Então seria mais ou menos esse o plano na Nilce para tentar. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Rapaziada, e o Matheus Ferreira aí, que começou a treinar na semana passada com o elenco principal, e todo mundo ficou, opa, será que o Dorival vai dar uma chance para ele? Será que vai ganhar espaço? Ele que já tem essa informação que já está atraindo aí interesse de clubes da Série B do Brasileiro e de clubes também da Europa, tá? Segundo Alexander Vieira, o volante Matheus Ferreira passará a treinar em definitivo com o elenco principal, retornando na base, né, apenas para disputar partidas do Sub-20. Mesmo com sondagens de outros clubes, a expectativa do São Paulo é mantê-lo e acelerar sua transição para o futebol profissional. Isso aqui é um perigo, né? Acelerar sua transição para o futebol profissional. Isso aqui é um perigo grande, né? Que é você fazer um trabalho mal feito de transição da base para o time de cima e o moleque não conseguir se desenvolver, não conseguir jogar o que se espera dele, né? Porque a transição tem que ser muito bem feita. Muito bem feita. Então, ele vai treinar aí de forma definitiva com o time principal. O blog do São Paulo trouxe que uma informação de que o Dorival Júnior e a diretoria está aí avaliando ele, né, nesse período de treinos, para ver se vai ficar com ele, né, aí, ou se vai desse tipo emprestar, né, por negociar ele, porque tem time fazendo sondagem, fazendo contatos com o São Paulo pelo jogador. E a gente fica cansado de falar a mesma coisa, né? Mas ao mesmo tempo parece que fica aquela sensação de a gente ter que falar algo, né? Porque tá preocupante, né? Tá preocupante. No pós-jogo lá do Arquibancada Tricolor, eu tava comentando que tá dando aquela mesma sensação que a gente teve ali de 2017, de ficar brigando contra o rebaixamento, porque você vê um time que não tem força mental, né? O São Paulo, até quando parece que vai jogar legal, quando vai jogar certo, desmorona, né? E esse jogo contra o Grêmio foi um jogo muito ruim, né? Tecnicamente foi um nível muito baixo. O primeiro tempo foi de dar sono. Mas o São Paulo conseguiu fazer um gol. Ali, aquele bate-rebate, o Everton tirou a bola já de dentro do gol. Enfim, 1-0 pro São Paulo. E aí você vê a diferença da parte mental do São Paulo. E isso que tá me dando medo. Isso que tá me dando uma certa preocupação. Porque assim, tem time que joga mal, mas você sabe que em alguma hora essa fase vai virar, porque o time tem condição pra fazer isso. E o São Paulo tá dando um certo medo, acho que no torcedor, porque você vê essa virada do intervalo do jogo de sábado contra o Grêmio, né? O São Paulo faz 1-0, o Grêmio reclama com a arbitragem, pressionado, né, o Grêmio, precisando ganhar, tinha vencido o Mirassol no meio de semana e classificado na Copa do Brasil, mas no Brasileirão tá ali passando por apuros. E aí tava perdendo pro São Paulo de 1-0 em casa, os caras reclamando com a arbitragem de uma possível falta ali na origem da jogada e tal. Mas eles nervosos demais, né. E o São Paulo tinha tudo pra voltar tranquilo para o segundo tempo, né. O nervosismo e a responsabilidade estava no time da casa. Os caras estavam descontrolados, reclamando ali. O Grêmio estava errando muitos passes na saída de bola, né. Teve um lance de muito perigo que o Rafael faz 2 defesas seguidas, né, mas o Grêmio não construiu tanto durante o jogo até então. Então ali dava a impressão que o São Paulo estava com a faca e o queijo na mão, porque consegue uma vantagem, o time adversário nervoso, beirando o Z4, torcida pressionando, técnico super criticado lá. E aí você pensa, pô, São Paulo se for um pouquinho inteligente, vai voltar tranquilo ali, vai administrar isso daí até pra fazer um segundo gol, porque o Grêmio vai vir pra cima. E, cara, acontece exatamente o contrário. Acontece a mesma coisa dos últimos jogos.
São Paulo toma um gol de bobeira, logo na volta do intervalo, falha da zaga de novo, se posicionando muito mal. Como é que pode, cara? Os caras de time profissional da Série A, marcando a bola de novo, mal posicionados. São Paulo toma empate. Aí desmorona totalmente. E o segundo gol que o São Paulo tomou, cara, foi ridículo, porque a barreira abre, né? O André Silva ficou com medo da bola, virou de costas ali, a barreira abriu. E aí o São Paulo resolveu correr, né? É sempre assim, depois que toma o gol, depois que tá perdendo, resolve correr. Por que que não resolveu correr antes? Por que que não corre antes? Por que que não corre quando tá ganhando de 1-0 pra matar o jogo, né? Esse time repete esses mesmos erros. E o São Paulo não tá conseguindo sair disso, porque não aprende. E a gente vai perdendo pontos, vai despencando na tabela. Tem alguns times aí que estão fazendo um baita de um esforço pra cair, né? O Santos perdeu também. Tem outros times ali que estão brigando na parte de baixo. Mas muitos deles estão num momento, assim, de ascendência. O Mirassol saindo ali da bagunça, o Remo, bem ou mal, dentro de casa é forte, consegue fazer alguns pontos importantes. A Chape eu acho que já caiu, acho que infelizmente a Chape já foi, mas tem 3 vagas para rebaixamento. E nessa o São Paulo no confronto direto com equipes que estão lá embaixo, o São Paulo não tá conseguindo se impor. O Grêmio era um, o Vasco é outro que a gente perdeu de virada em São Januário. E o que eu falei do Remo é um outro ponto importante. O São Paulo não tem casa para jogar. O São Paulo vai jogar muito pouco no Morumbi. E aí você tem hoje uma desconexão muito maior do torcedor são paulino em relação àquele ano terrível de 2017 que eu falei. Porque naquele ano, quem salvou o São Paulo, que curiosamente tinha o Dorival Júnior de treinador também, né? Foram Hernanes, que veio jogando muita bola, ajudou muito a salvar o São Paulo, e a torcida. A torcida que estava lotando todos os jogos, o Morumbi lotado era um trunfo do São Paulo. Teve derrota sim, com o Morumbi lotado, mas o São Paulo conseguiu, na força da torcida ali empurrando, escapar do rebaixamento em 2017. Esse ano a gente não tem nenhum dos dois. Não tem um Hernanes, não tem um craque, não tem ninguém que possa voltar para salvar o São Paulo. E a torcida tá desconectada totalmente do time, a torcida tá cansada. Isso é um ponto muito complicado da gente debater. Porque, claro, a gente pensa assim, pô, o torcedor tem que apoiar, tem que ir no estádio e tal, mas como é que você vai cobrar o torcedor que tá tão maltratado e uma diretoria que não pensa no torcedor, enfia a faca no custo dos ingressos e tudo mais, e que não tem a própria casa para ir ver o time, né? Como é que você vai cobrar o torcedor para ir pro estádio com tantas coisas ruins que foram feitas para o torcedor do São Paulo? Claro, muita gente vai falar: "Não, mas o torcedor que ama, ama incondicionalmente, tem que apoiar incondicionalmente". Tudo bem, mas se você não consegue ver também ali um retorno ou uma resposta, esse torcedor ele vai se desprendendo, ele vai se desligando. E a diretoria do São Paulo, ela parece que não enxerga isso, ela não consegue ver que, pô, agora é hora de, sei lá, cara, baixar os ingressos, botar ingresso lá embaixo, estádio cheio. E o grande problema é esse, a gente não tem nem o nosso estádio. A gente vai jogar 2 jogos agora, em sequência no Morumbi, que é uma coisa rara, né, quem diria. Sábado pega o Curitiba e terça-feira pega o Bolívar pela Copa Sul-Americana. Depois eu vou falar disso, porque eu acho que a Sul-Americana tinha que ficar de lado totalmente agora, né, foco total no brasileiro. Mas o São Paulo vai jogar muito pouco no Morumbi. Tem o risco de pegar um clássico contra o Corinthians não sendo no Morumbi. Onde que o São Paulo vai mandar esse jogo? Na Vila Belmiro? Em Bragança Paulista para 8.000 pessoas, 10.000 pessoas? Não vai rolar. Não vai rolar. O São Paulo já negociou várias peças nessa janela de transferência, já foram muitos nomes negociados, só que ainda precisam negociar outros nomes, né? E aí a gente vai trazer um pouquinho também de alguns bastidores referentes a algumas saídas também. Então, o São Paulo já acertou a saída do Tapia, né? Foi para o Columbus Crew, já trouxe com exclusividade de que o Tapia pediu para sair, porque ele está projetando a Copa de 2030, então ele quer ter mais espaço, mais protagonismo, mais minutagem com a seleção chilena. Então ele já saiu, já foi anunciado inclusive no Columbus. O Moreira também saiu com 40% permanecendo no São Paulo. O Young também deve ser oficializado. O São Paulo fica com 20%. O Paulinho emprestado aí para o futebol português por 1 milhão de euros, né? A opção de compra, que para mim foi um escárnio, para mim não fez sentido nenhum essa negociação, mas tá bom. E o Negruti que está aí emprestado ao Atlético, né? De Minas Gerais. E aí, um dos principais casos que tem virado problema no São Paulo, né, que tem tido toda essa dificuldade dentro do São Paulo, que a gente vai trazer agora. Porque neste mercado, o Cédric Soares virou um problema, tá? O Cédric Soares virou um problema.
o São Paulo está com muita dificuldade de entender qual que vai ser o futuro do Cédric, porque ele não faz parte dos planos da comissão técnica, vem treinando em horários alternativos na Barra Funda, então normalmente os treinos do São Paulo é 10 horas da manhã ou 11 horas da manhã. Então o Cédric só vai ir treinar tipo 3, 4 horas da tarde. Quando o treino do São Paulo é às 3 ou às 4, ele vai pela manhã. Então quando a gente fala horários alternativos é isso. Se quer ter contato com os outros atletas, a não ser que ele fique lá no CT o dia inteiro e aí pode ter um outro contato com os atletas nesse sentido, tá? Mas o São Paulo, ele tem contado com uma série de empresários que têm aproximação com o São Paulo para tentar encontrar um novo destino para o Cédric. E até é importante, eu vou confidenciar uma conversa que eu tive com ele, sobre essa situação dele. O Cédric, ele está muito tranquilo referente a isso. Ele respeitou a decisão da comissão técnica, não está arrumando problema. Ele só quer resolver o seu futuro logo, né? E ele respeitou, ele entendeu também que ele não teria espaço dentro do São Paulo. E a conversa que o Dorival teve com ele também foi muito transparente nesse quesito, tá? E ele mesmo, e achei que isso é importante. E a gente precisa separar um pouco até... eu falei, né, que critiquei bastante e tal, mas eu separo um pouquinho do que é o cara do que é o jogador, né? O jogador Cédric, acho que não tem nem mais que vestir a camisa do São Paulo mesmo, não tem condições, até para ele mesmo também, porque ele é um alvo, ele é um jogador que não consegue render no São Paulo. E aí, no São Paulo e no staff do jogador, o sentimento é mútuo. Até o último dia da janela, a gente coloca o Cédric Soares na lista de transferências. Não por qualidade, e sim porque o São Paulo precisa fazer caixa. E o staff também entende que é o melhor momento para uma negociação. Porque o Bobadilla jogou a Copa do Mundo, está valorizado, é um jogador que também já tem uma idade que o mercado daqui a pouco já vai começar a olhar e falar está com uma idade já elevada para ir para o futebol europeu. A ideia dele é para o futebol europeu, tá? Ele não pretende ir para mercados alternativos. A ideia seria justamente ir para o cenário do futebol europeu. Chegou a ter muitas sondagens, cara. Chegou a ter sondagens do Celtic, do Brighton, do Eintracht Frankfurt, do italiano. Esqueci o nome do clube italiano agora. Do Como, da Itália. Chegou a ter algumas sondagens. Até teve um burburinho que acabou não tendo êxito, que era da Lazio. E aí poderia envolver essa dívida com o Marcos Antônio, mas não passou de boataria. E o staff e o São Paulo entendem que ele pode ser um jogador negociado ainda. Então, até o último dia da janela, eles entendem que eles vão trabalhar para uma saída do Bobadilla. Enquanto isso, ele vai continuar jogando, vai continuar à disposição e aí vai depender muito do seu rendimento no dia a dia para saber se ele vai ser titular ou não. Só que eles tratam ainda o Bobadilla como alguém negociável, alguém que pode realmente ser negociado nessa janela de transferências. Só que aí a gente até trouxe com exclusividade, acabou a janela, não foi negociado, eles vão sentar para conversar para ter uma renovação contratual. E aí estenderiam ali o vínculo dele que até dezembro de 27, provavelmente até 2029, talvez com uma valorização ou não salarial, e aí vai depender muito de... E aí, para trazer também, Hugo e Mike, né, emprestados. A ideia inicial do São Paulo é de emprestar os dois jogadores. E até eu vou tomar muito cuidado, porque a apuração que eu tive antes do Paulinho era de que ele seria emprestado para ter rodagem. A gente viu que praticamente estão doando o garoto para qualquer clube. Mas a ideia inicial era de dar rodagem para o Mike e para o Hugo, porque são jogadores que o Dorival, pensando a longo prazo, ele gostaria de utilizar, ele gostaria de dar sequência, ele gostaria de dar espaço, visando talvez uma permanência no São Paulo num longo prazo. E o Hugo e o Mike foi muito uma questão de enquadrar o planejamento do que algo contra os atletas, sacou? Os atletas, eles não perderam espaço porque eles estavam mal, pelo contrário, é muito porque eles tiveram que fazer isso, né? Porque eu não gostei dessa negociação do Paulinho, não achei boa, porque ele tem contrato até dezembro de 27, até um dos meus questionamentos foi, caramba, vocês emprestaram um cara com contrato até dezembro e vão ficar só com 6 meses de vínculo, porque ele foi emprestado, né, para a segunda divisão de Portugal, por 1 milhão de euros na opção de compra, e fora que o valor é ridículo para o atual artilheiro da Copinha. E, cara, você está emprestando o cara, ele depois, no fim do empréstimo, ele vai ter 6 meses só de contrato com o São Paulo. Ele pode, muito bem,
chegar e falar, ó, não vou renovar, fui bem aqui, vou ficar 6 meses sem jogar e de graça para qualquer outro clube. Então, para mim, o negócio foi muito ruim. Só que na visão interna foi de que não, vai ser importante ele ter espaço, numa segunda divisão de Portugal, amadurecer e tudo, o que uma falácia cá entre nós. Se quiserem se livrar do Paulinho, usar essa opção de compra aí de 1 milhão de euros para tentar enganar a trouxa. Só que, na verdade, esse negócio com o Paulinho foi péssimo, foi horroroso. São Paulo perde o artilheiro da Copinha, um jogador que poderia ter espaço no futuro não muito distante. O negócio por empréstimo com o Botafogo era o melhor negócio, só que, né, a gente sabe como as coisas no São Paulo acontecem, né? Então, é mais ou menos essa situação. E aí, só para a gente fechar, né, todas aqui as nossas pautas sobre as saídas do São Paulo, o Luan, ele pode acabar rescindindo, tá? Ainda as negociações não caminharam de uma maneira bacana, porque tinha um certo encaminhamento para a rescisão de contrato dele, só que o que aconteceu? Tem alguns valores em débito com o Luan, então até por conta disso o staff quer entender como que seriam esses recebíveis, porque o São Paulo também está com um histórico, né, de não pagar alguns atrasados e tudo, então a ideia do São Paulo seria fazer um acordo com o Luan para poder pagar o que tinha atrasado com o Luan, e aí poder liberá-lo para ele acertar com qualquer outro clube. Nesse momento também o Luan teve muita sondagem, só que o Luan também, pelo que eu pude entender, eu até conversei com um dirigente dos clubes que tiveram interesse na contratação do Luan, do Juventude. E o Luan ele ainda está querendo manter o mesmo salário que ele tem no São Paulo. E alguns clubes de Série B, principalmente, que fizeram contato, estão em redução de custos. Então eles não querem pagar esse valor de protagonista da Série B para o Luan poder jogar lá. Patrick Cruz, de 33 anos, teve 21 participações em gols em 22 jogos pelo Kendall Tornado e renovou o contrato para seguir carreira no futebol asiático. O jogador, que surgiu nas categorias de base do São Paulo, encontrou no futebol da Indonésia um caminho completamente diferente do imaginado no início da carreira. Aos 33 anos, Patrick Cruz vive um dos melhores momentos de sua trajetória profissional e decidiu adiar por enquanto um possível retorno ao futebol brasileiro. Formado em Cotia, Patrick conviveu na base são paulina com nomes que posteriormente ganharam destaque internacional como Casemiro, Lucas Moura e Rodrigo Caio. O atacante, entretanto, acabou seguindo uma trajetória bastante diferente. Na última temporada, pelo Kendall Tornado FC da Indonésia, o brasileiro disputou 21 partidas, marcou 15 gols e deu 7 assistências. Foram 22 participações diretas em gols, média superior a uma participação por jogo. E aí, torcedor tricolor, o que você acha que Dorival e a diretoria podem fazer para o São Paulo ficar longe da parte de baixo da tabela do Brasileirão? Deixe a sua opinião nos comentários.